Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse instrumento que a gente foi criando e se constituindo para conversar com as pessoas. A nossa live de hoje é uma live muito importante e estou muito emocionada de estarmos juntos e juntas aqui com esse time que nós teremos a oportunidade de conversar. E daqui a pouco se juntará a nós o deputado federal Rogério Corrêa, que vai nos trazer as últimas informações de Brasília. Tivemos uma vitória importante no Senado, né, com a derrubada do veto do presidente em relação à questão do congelamento dos salários. Né? Daqui a pouco o deputado Rogério Corrêa chegará e nos contará mais detalhes e participará conosco. Mas essa live ela tem um sentido muito especial e foi chamada como um lançamento das pré-candidaturas da bancada do livro, ou da bancada da educação, né, carinhosamente como tem sido instituída. E essa é uma ousadia nossa de milhares de trabalhadores em educação pelo país afora, nossa aqui em Minas Gerais, porque nós estamos compreendendo cada vez mais que o espaço da política decide a nossa vida, e que esse espaço não pode decidir a nossa vida sem a nossa presença. Então, nós precisamos ter em cada Câmara Municipal uma representação da educação, dos serviços públicos, que possa não ser convencida o tempo inteiro sobre o que é a nossa realidade, mas que saiba a nossa realidade e que seja a nossa voz. Eu sempre pego o Fundeb como um exemplo. Se nós tivéssemos 853 câmaras municipais em Minas Gerais na mobilização em defesa do Fundeb, né? Se nós tivéssemos agora 853 câmaras municipais na luta contra a reforma da Previdência, que vai, se aprovada na Assembleia Legislativa, impor aí 40 anos de sala de aula para uma professora que não aposentará com o seu último salário. Então, representatividade importa, a política é o lugar para o bem comum, para a coletividade, não essa política para a morte que nós temos enfrentado tanto no Estado quanto no Brasil. Mas a gente só altera a política quando a gente participa. Então, nesse segundo semestre, nós estamos nos dedicando à luta contra a reforma da Previdência e nos dispondo a essa construção coletiva de bancadas da educação, nos fortalecendo coletivamente. Então, hoje é uma noite muito especial em que nós faremos coletivamente o diálogo e o lançamento das nossas pré-candidaturas da bancada da educação. E imediatamente, antes de passar para o nosso primeiro convidado dessa live, eu quero, inclusive, dizer um pouco como andam os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa. Né? Hoje aconteceu a segunda audiência pública na Comissão de Trabalho, onde nós assumimos um compromisso, né? O presidente da comissão assumiu um compromisso de realizar discussões. Então, hoje foi a segunda audiência e também assumiu o compromisso de não acelerar. Né? Na Comissão de Constituição e Justiça foi votado muito rápido, uma rapidez constrangedora. Na Comissão de Administração Pública também foi votado muito rápido, apesar dos nossos esforços de obstrução. Na Comissão do Trabalho, a projeto de lei complementar está desde o início de julho. Está lá, vai ficar durante todo o mês de agosto, e estamos aí, através do nosso bloco parlamentar, construindo um posicionamento, que é um posicionamento contrário à reforma. Então, quero prestar contas, né, desse processo importante, que é o bloco parlamentar Democracia e Luta, do qual a bancada do Partido dos Trabalhadores faz parte, que tem sido fundamental. Foi um posicionamento que impediu que essa reforma fosse aprovada no primeiro semestre, porque esse era o plano inicial do governo Zema. Então, quero dizer
dar essa notícia para vocês, né? Hoje foi a segunda audiência e depois dessa audiência, então, na semana que vem, vai ser votado o relatório. Cada comissão vota o relatório e segue para a próxima comissão. Depois da comissão do trabalho, nós teremos a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. E depois plenário. Então, continuamos aí a nossa luta. Eu quero, antes também de passar aos nossos convidados, mostrar o café que eu presenteei os nossos parlamentares. Eu queria, pessoal que está aí na operativa da nossa live, se puder colocar em tela inteira, obrigada. Esse aqui é o café que é produzido lá no Quilombo Campo Grande, que é produzido na antiga usina Ariadnópolis, que não tem mais esse nome. Quando era usina, era para um terreno para especulação, sem produção. A usina faliu, deixou trabalhadores sem receber seus direitos, muitos ficaram na terra e começaram a produção. Então, esse é um café que é conhecido internacionalmente. Hoje eu levei na Assembleia Legislativa para demonstrar que é pela força dos homens e mulheres que estão naquele lugar que é produzido um dos melhores cafés do Brasil. Então, aqui em casa, inclusive, é o café sem agrotóxico, produzido por homens e mulheres daquele acampamento Quilombo Grande, Campo Grande, que nós fazemos nosso consumo de café aqui. Então, deixo aqui a dica, né? Eu espero, já pedi para ter um local, né, onde a gente possa indicar para a compra do café, e o nosso compromisso da reconstrução da escola lá do acampamento de Campo do Meio, que foi destruída, né? Que governo destrói uma escola? Nós já temos essa resposta e sabemos quem é o governo. Então, mas vamos começar com a parte boa, né? Nós estamos aqui para fazer, então, o lançamento das pré-candidaturas da bancada da educação de Sete Lagoas. Né? Nós somos uma categoria enorme, mas que ajudamos muito a eleger o representante do outro. Ou então a gente faz o nosso voto pela religião, pela amizade. Olha, gente, a religião é importante, eu tenho a minha, o território que a gente mora é importante, os amigos são importantes, mas se a gente não tiver quem defenda a nossa profissão, a política perde o sentido. Né? Então, a gente precisa se fortalecer enquanto bancada que defenda a educação pública. Aqui estamos nós, então. Eu quero agradecer todos os nossos convidados e convidadas, alguns ainda estão chegando, mas imediatamente eu quero passar a palavra para o nosso primeiro convidado, para que ele faça a sua saudação e nos diga, né, a importância dessa articulação da bancada da educação, que nós estamos nessa ousadia em 2020, como uma resposta também a todos os ataques que têm sido promovidos contra a educação. Melhor resposta é uma proposição, é o que nós estamos fazendo, então. Quero passar imediatamente, então, ao Igor, presidente do PT de Sete Lagoas, para trazer a sua saudação e também trazer a sua avaliação da importância dessa bancada. Na sequência, nós ainda aguardamos alguns convidados e vamos conversando aqui com vocês sobre essa ideia, essa ousadia que nós estamos constituindo. E aqui eu perguntava para o Igor, falei assim, Igor, você é da educação? Ele dizia não. Falei assim, então você perdeu o melhor lugar do mundo para estar. Né, que é a educação. Está aqui o Claudinei, a Denise, a Andressa, o Alexandre, a gente está esperando a Carol, o Rogério também daqui a pouco chega. A educação é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Mas então, Igor, um prazer, uma gentileza estarmos juntos aqui nessa live, e eu imediatamente então te passo a palavra para a sua saudação e para que você traga um pouco a sua percepção sobre essa importância da disputa, né, desse espaço de representatividade em 2020. Então, boa noite, Beatriz Cerqueira, boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo e assistindo essa live. É um prazer estar aqui. E já, assim, de antemão, eu talvez tenha me expressado mal ao falar que não estou na educação, né? Diretamente, propriamente, na educação pública,
de Minas Gerais, realmente eu não tenho vínculo com a educação, mas eu entendo que todos, né, todos e todas estão na educação, né, a vida é um aprendizado, a educação, ela é basilar para a vida de todos na sociedade, e de forma nenhuma, e muito pelo contrário, eu entendo como fundamental importância uma iniciativa e uma bancada da educação, uma bancada do livro, uma das bandeiras que eu tenho maior orgulho e teria o maior orgulho de defender. Cresci convivendo diretamente com profissionais da educação. Minha mãe é professora e professora de escola pública desde muito tempo. Minhas tias, várias de minhas tias e tios foram vinculados direto ou indiretamente com a educação, professores ou trabalhadoras da área de escola pública de educação. Eu também me considero dessa área porque atuo também como professor voluntário em iniciativa aqui de Sete Lagoas de cursinho popular, talvez uma honra minha poder ajudar, principalmente nesse período de pandemia, de dificuldade que os alunos, principalmente mais carentes, têm de acesso à educação e de formação e de capacitação para prestarem o Enem, e é uma honra participar e estar na frente do Partido dos Trabalhadores, neste momento aqui em Sete Lagoas, que nós estamos iniciando um trabalho tão importante, tão grande, de construção de candidaturas de vereador e principalmente da área de educação, da área do livro. Então é um prazer estar aqui e realmente, apesar de não ter um vínculo direto com a educação formal, talvez, mas eu estou, sim, na educação e defendo essa bandeira como prioritária e acima de muitas outras para a formação da nossa sociedade. Oi, Igor, ainda antes de passar para os nossos convidados, claro que foi uma brincadeira, né, Igor? Eu fiz a brincadeira para dizer, para valorizar o meu lugar de fala, né? E a gente defende uma educação pública de qualidade, com profissionais valorizados, remunerados. Essa é a nossa batalha. Mas antes de passar para os demais convidados, eu queria te perguntar um pouco como é que você tem visto o panorama na cidade, um pouco a conjuntura municipal nesses tempos de pandemia. Queria ainda trocar uma ideia com você, como é que você tem visto aí essa conjuntura que nós temos vivido, né? Um processo permanente de criminalização das pautas das lutas sociais, né? A gente viveu agora, na semana passada, uma criminalização da luta pelo direito à terra em Campo do Meio. Como é que você tem visto essa conjuntura, esse momento que nós estamos enfrentando, né? Não só no Estado, mas no país, né? Você como nosso presidente do PT municipal. Sim, realmente é um momento de muita dificuldade, é um momento que, para pessoas até jovens, como eu, pessoas da geração dos anos 90, que nasceram depois da redemocratização, é um momento que a gente se assusta com o que tem acontecido, apesar da a constante perseguição da pauta de esquerda, a constante perseguição dos movimentos sociais. São movimentos importantíssimos que permanecem na luta e permanecem constantemente defendendo suas posições, e principalmente neste momento são de muito mais relevância do que em qualquer outro momento, né? Nós tivemos na história da nossa redemocratização um importante governo
do Partido dos Trabalhadores, que promoveu de forma única um acesso a bens sociais, um acesso a políticas sociais por uma parcela da população brasileira sempre negligenciada desses projetos do governo, e agora nós vemos uma desconstrução e um retrocesso quanto a essas políticas como nunca antes foi visto nos últimos anos, e principalmente pela minha geração. E eu vejo isso, principalmente no município, que é onde o cidadão vive diretamente, onde ele tem a sua primeira acolhida, seu primeiro acesso direto aos bens aos bens sociais do Estado, aos serviços sociais do Estado. De suma importância que, neste momento, nós retomemos essa reconquista do Brasil, pelos municípios. E nesse período de pandemia, no início, até mesmo no início da pandemia, quando o vírus chegou e nós fomos forçados a abandonar nosso modo de vida e a viver reclusos dentro de casa, a muitas vezes abandonar empregos ou ser privado de muitas coisas, era quando o Estado deveria mostrar seu papel mais acolhedor e mais amparador de todos, né, de todos e principalmente da população mais carente, e dar esse amparo, dar essa assistência para que a gente pudesse sobreviver a esse período. Né? Não é realmente cortar, neste momento, pensar em cortar os serviços ou pensar em tetos ou limites de gastos com a assistência social, é pensar realmente em amparar o cuidado do cidadão, o cuidado dos indivíduos, seja em todas as áreas, nas áreas de saúde, nas áreas de assistência social, nas áreas de educação, nas áreas de lazer, infraestrutura, todas as áreas, para permitir que a gente pudesse viver com menos impacto possível esse período, né? E nós vimos um tanto quanto o contrário. Muitas vezes o Estado se furtou desse serviço, ou nós estamos no momento com representantes de uma política que não acredita neste papel do Estado, e infelizmente não tinha um momento pior para a gente testar a ineficácia dessas políticas e perceber que nós precisamos sim, que o Estado precisa sim amparar e dar assistência social aos seus cidadãos. Muito bem, obrigada, Igor. Já está conosco aqui o deputado federal Rogério Correia. Cadê a turma da sala? Deputado Rogério Correia, que teve... Ele não está aqui mais, não? Ele estava. Ah, está chegando. Deputado Rogério Correia está aqui conosco, boa noite. O único problema de você ter chegado, Rogério, você sabe que eu te adoro, mas é que você desequilibrou, né? Porque a gente estava com uma sala de 3-3, né? Então eu torço muito para reequilibrar essa sala, não com a saída de ninguém, mas com a chegada de mais mulheres, né? Não tem jeito, todo lugar que eu estiver eu falarei isso. É um prazer tê-lo aqui conosco, Rogério. Eu estava dizendo, né, dessa ousadia, da gente fazer a disputa da política, da representatividade, da bancada, né? Tem, assim, outras bancadas por aí não deram muito certo, vide a situação em que o país está. Então, quem sabe, se nós apostarmos, nós, população, em bancadas como bancadas do livro ou bancadas da educação em 2020, nós tenhamos respostas melhores, né? Então, eu queria te passar a palavra para você fazer uma saudação. Sabe que eu estou nessa tarefa mediadora de lives agora, estou aprendendo esse ofício, enquanto eu não estou lá obstruindo a reforma da Previdência, nós estamos aqui conversando, né? Nós estamos aqui com uma turma boa, eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa live, nossa, é uma super live, se é que existe essa classificação, mas eu queria te passar para a sua saudação, e você também nos dizer como foi o dia, se é que você já pode nos fazer esse balanço aí dos trabalhos remotos em Brasília. Beatriz Cerqueira, boa noite, viu? Um prazer revê-la. Eu e Bia nos vemos sempre aqui remotamente.
Esses dias nós também tive o prazer de ver a Bia, embora as condições não fossem boas, presencialmente, porque nós estivemos no sul de Minas, naquele ato desumano do governador Zema de mandar polícia e tropa de choque para retirar pessoas que trabalham, trabalhadores rurais que ganham seu dia a dia com muito suor, produzindo café, mel, hortifruti granjeiro, e o governador mandar para lá 200 policiais para aglomerar a gente em plena pandemia, numa verdadeira covardia. Então, esse dia eu e Bia tivemos que sair do distanciamento social e ir até Campo do Meio, no sul de Minas. Felizmente, tivemos um final que, pelo menos, a polícia não conseguiu retirar as famílias de lá, embora tenha feito algo inusitado, né? Destruiu uma escola. O Zema é o governador que, ao invés de construir escola, destrói a escola. Passar o trator em cima de uma escola que agrega muitos meninos, crianças em educação infantil e também muitos adultos na educação de jovens e adultos. Então, fica isso aí no legado do Zema, destrutor de escolas, ao invés de construir. Então, Bia, é um prazer vê-la aqui, mais uma vez, né? Eu aproveito também para cumprimentar os companheiros e companheiras aí, o Igor, que já falou aqui como presidente do PT, saudar o nosso Partido dos Trabalhadores, glorioso aí em Sete Lagoas. Eu acompanho Sete Lagoas há muitos anos pelo PT, tenho um prazer, né, de estar aqui com vocês neste período das eleições, dando apoio, com certeza, ao nosso candidato Claudinei, que eu também mando um abraço, padre Claudinei, já foi também vereador aí na nossa Sete Lagoas, conhecido nosso de muitas jornadas. O Claudinei tem uma vantagem, ele não fica velho, o cabelo não fica branco. Está certo que é mais jovem que eu, mas está demais, viu, Claudinei? Estou gostando de ver essa fonte da juventude sua, isso vai ser bom aí para a nossa prefeitura. E cumprimentar nossos 3 guerreiras e guerreiros que estão aí encampando a luta agora pela bancada do livro na Câmara de Vereadores, né? A Andressa Rocha, professora, psicóloga, a Carol Loyola, professora, pré-candidata a vereadora, todas duas também, militantes do Sindiúti, é um prazer tê-las aqui, além de professoras, militantes da causa da educação, e o professor Alexandre também, companheiro do Sindiúti também, um guerreiro aí na luta da educação pública. Bem, pessoal, essa bancada do livro, ela é uma necessidade que nós temos no país em toda a nossa institucionalidade. A cumprimentar a Denise, né? Nossa querida Denise Romano, coordenadora do Sindiúti, maior sindicato de Minas Gerais. Eu tive o prazer de ser fundador, na época era ainda a UTE, União dos Trabalhadores do Ensino. Parabéns, viu, Denise? Está fazendo um trabalho belíssimo aí em épocas de resistência ao Zema e ao Bolsonaro. Bem, feitos os cumprimentos, eu dizia que essa bancada do livro é uma necessidade institucional em todo o país. A educação está sob ataque. O governo Bolsonaro é um governo obscurantista, então ele não gosta de educação e não gosta de ciência. Além disso, ele é um governo autoritário, por isso ele persegue os sindicatos. E é um governo ultraliberal, por isso retira direitos e vai destruindo o serviço público. Tudo isso que existe no governo Bolsonaro é um mal para a educação pública brasileira. Procura destruí-la, desqualificá-la, substituir pelo neoliberalismo por empresas privadas na educação e, como são obscurantistas, não estão nem aí, como não estão para a Covid-19, o presidente, também não estão para a ciência, para a educação e para o conhecimento. Então, a educação está sob ataque. Quando junta aqui com o Zema, mais ataque ainda. Também um governo obscurantista, este mais ultraliberal até do que o governo Bolsonaro, que é do tal Partido Novo, que não quer saber de nada do serviço público. Então, se nós estamos sob ataque, pessoal, é fundamental que, além do sindicato, além da nossa organização pela base, a gente também se organize nas instituições e tenha representatividade. Olha, o papel que a Bia está fazendo aqui na Assembleia Legislativa repercute em todo o Estado, serve de exemplo. Em todo o município agora, nós temos candidatos ou candidatas, professores e professoras que querem compor a bancada do livro para fazer a defesa da educação pública. Porque a vida funcional dos trabalhadores da educação passa por lá, a vida dos alunos também passa por lá, que tipo de educação teremos,
qual a qualidade, como cobrar essa qualidade, como ter conselhos municipais de educação que, de fato, façam avançar, do ponto de vista democrático, a construção de uma educação de qualidade, ao estilo Paulo Freire, portanto, com participação das pessoas, da comunidade. Então, ter vereadores e vereadoras nas câmaras municipais é um pouco ter este espelho do que a Bia tem feito aqui na Assembleia Legislativa. Acho que isso tem servido de exemplo e também de vontade para que isso aconteça. A mesma coisa na Câmara Federal. Procuro lá também, junto com vários companheiros deputados federais que agora formam a bancada do LIVA, a bancada da educação, também resistir ao bolsonarismo. Agora, por exemplo, nós estamos lá com uma sessão importante, e com isso eu termino, mas dou um exemplo da importância da presença de professores da educação na institucionalidade. O Senado conseguiu, agora à tarde, derrubar o veto do Bolsonaro sobre aquele projeto de lei que nós aprovamos, que proibia o Bolsonaro e os governos municipais e estaduais de fazer um arroxo na educação, na segurança, na saúde e também na limpeza urbana. Vocês lembram disso? Nós fizemos uma lei dizendo que nestes não pode haver congelamento nem de salários, nem de reajuste, e muito menos congelamento na carreira e congelamento no serviço público, e congelamento dos direitos dos servidores, porque esses direitos foram conquistados na Constituição. E o Bolsonaro queria congelá-los por 2 anos. Nós aprovamos a lei na Câmara e no Senado, ele vetou. Agora, lá no Senado, os senadores infligiram uma derrota ao Bolsonaro. E só fizeram isso, apesar da base do governo Bolsonaro ser grande, porque tem uma bancada de educação também formada e, principalmente, uma pressão social muito grande que vem desde que nós aprovamos o Fundeb na Câmara. Então, os senadores também viram que era necessário atender essa demanda social maciça do ponto de vista da educação. Agora, isso vai para a Câmara, ia ser votado agora à noite. Eu, inclusive, estou responsável pela bancada do PT para coordenar a nossa bancada no dia de hoje para obter essa vitória e derrubar o veto. De repente, o presidente da Câmara agora, que é o presidente do Congresso hoje, ele suspendeu e adiou para amanhã, viu, Denise? Então, a sessão no Senado vai ficar para amanhã às 19 horas. Então, amanhã, desde as primeiras horas, todo mundo no WhatsApp, nas redes sociais, para derrubar o veto do Bolsonaro e garantir que os recursos da saúde, da educação, da segurança e dos garis da limpeza urbana não sejam congelados. Ou seja, de dentro da instituição também, nós, evidentemente, com a luta do nosso povo, a gente tem que forçar as conquistas. É o papel que a gente tem no parlamento. Foi o mesmo que fizemos com o Fundeb. E amanhã, também amanhã, o Fundeb será votado no Senado. Então, nós vamos ter uma votação importante à noite na Câmara de Deputados, que, na verdade, será a reunião do Congresso, e à tarde uma reunião do Senado para a votação do Fundeb. Então, um dia amanhã bastante importante para a educação pública brasileira. Se nós derrotarmos o governo Bolsonaro, para que não haja congelamento dos recursos desses setores e conseguimos garantir o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, permanente na Constituição e com mais direito, mais recursos do governo federal, nós vamos obter uma vitória, apesar desse governo tão reacionário. Eu quis dar para vocês um exemplo da importância que é ter uma bancada de educação. No município, vereadores, vereadoras que estão aí concorrendo, no município, isso, Andressa, Carol e Alexandre, vocês são fundamentais de estarem presentes lá para fazer essa defesa da educação. E muito mais ainda com o Claudinei, que eu conheço como pessoa, conheço como militante do PT, como vereador, sempre teve compromisso com a educação pública. E, olha, Sete Lagoas está precisando de uma mudança, está precisando do PT, está precisando do modo petista de governar, com participação popular e com prioridades na educação, na saúde e no serviço público. Parabéns, viu, Claudinei? Desejo a você muita vitória e ao nosso Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço a todos os companheiros e companheiras da nossa querida Sete Lagoas. Obrigada, Rogério.
prazer enorme tê-lo sempre conosco. De fato, essa ideia, né, essa bancada da educação na Câmara dos Deputados tem articulado importantes lutas e acho que a vitória, né, da PEC colocando o Fundeb permanente, ela foi uma vitória da educação pública. Acho que nós não tivemos ainda toda a dimensão, porque todo dia é uma luta, mas o debate que eles têm feito muito é da privatização da educação, de retirar recursos, aí concede voucher, congelamento dos investimentos em 2016. Então, você garantir um Fundeb, um fundo de financiamento da educação básica de forma permanente, por isso, né, constitucionalizando, tem sido um processo fundamental. A Carol já está conosco, então equilibrou a sala. Seja bem-vinda, Carol. Está aqui já conosco, daqui a pouco te passo a palavra para essa nossa, agora essa bancada ficou melhor equilibrada, porque senão eu teria que interromper uma bancada que não fosse, no mínimo, paritária aqui nos nossos trabalhos. Bem-vinda. Nós vamos, vocês me permitam, nós vamos fazer daqui a pouco uma seleção aqui dos nossos debates entre nós, professoras, mas me permitam antes para passar para o Claudinei. Cadê o Claudinei? Que está aqui conosco. Bem-vindo, Claudinei. Vou esperar para eu vê-lo, Claudinei, para eu cumprimentá-lo melhor. Bem-vindo. Né, você que faz parte aí desse lugar, né, que nós estamos tanto defendendo, que é a educação, é o nosso pré-candidato à Prefeitura de Sete Lagoas. Então é um prazer tê-lo aqui no nosso debate, nesse lançamento coletivo, né? Eu acho que essa também é uma característica que nós temos trabalhado esse ano, a ideia da coletividade, né? Para que você caminhe, você não precise derrubar quem está do seu lado, né? É possível que você faça política de forma coletiva. Então, essa tem sido também uma experiência que nós temos reforçado. Então, um prazer estar com você. Te passo a palavra para a sua saudação inicial e também para as suas considerações, né? Da importância dessa disputa política em 2020 e a importância dos municípios, né? Nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Eu tenho criticado muito na Assembleia a ausência de um governador que fosse um articulador junto com os municípios do enfrentamento à pandemia, né? Lá eles respondem que não, eles deixaram para que cada prefeito, como eles falam, que cada prefeito escolhesse o que fazer. Poxa, é uma forma estranha de dizer, né? Cada um se vire da forma que quiser. Mas faltou isso no Estado esse ano, né? Um governador que articulasse com os municípios, principalmente o enfrentamento à pandemia. Os números de Minas Gerais, nós estamos já em segundo lugar, né? Olha que lugar horrível. Só São Paulo à nossa frente, o número de mortes nas últimas semanas. É assustador esse lugar, mas faltou coordenação, faltou esse processo dialogado com os municípios, o fortalecimento do SUS, né? O que o governador fez foi um hospital de campanha que não teve função, né, no enfrentamento a essa pandemia. Mas então é um prazer vê-lo virtualmente nesse momento, com você a palavra para trazer suas considerações desse momento. Bia Cerqueira, que prazer imenso, né, falar com você, encontrar você de novo, né? Tivemos juntos em outras oportunidades, na luta sindical, né, na luta partidária. Que Deus, né, a ilumine muito, né? Tem acompanhado aí de perto, né, a sua luta, agora como deputada estadual, né? E uma luta grandiosa. Se no sindicato, né, você dedicava muito e lutava muito, né? E agora como deputada estadual, você está vendo, né? A luta continua e não é fácil, né? Não é uma luta fácil. São muitos desafios, né, que o próprio caminho, né, da lei, da legislação, e aqui pensar toda Minas Gerais, né, e pensar leis justas, né, leis dignas,
leis verdadeiramente capazes de construir o cidadão, e não é brincadeira, né? Porque os enfrentamentos são enormes. Que prazer, né, estar aí com o Rogério Correia, mais uma vez também, né, Rogério? Bom, meus cabelos, né, estão aí ainda permanecendo, né, na sua, no seu original, né? Mas não é bem assim não, já tem ficado bem bonito, né? Os cabelos brancos, bonitos, né? E um prazer também estar com todos os colegas aí de caminhada aqui em Sete Lagoas. Os desafios são enormes, enormes. E estar nessa luta aqui em Sete Lagoas, com meu nome sendo colocado como pré-candidato a prefeito, e já estamos aí há alguns dias, né, batalhando muito na pré-campanha e organizando o nosso programa de governo, e estudando muito, né, e trabalhando muito com as equipes que nós já constituímos, né, nessa pré-campanha. A gente vai vendo em cada pasta muitos desafios a serem enfrentados, né? Sete Lagoas é um município que vem governado com a mentalidade muito de construção, construção, obra, 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 e muito pouco, se a gente for analisar no conjunto, de investimento na pessoa, na vida. Então, nós estamos construindo um projeto, né, de governo nessa pré-campanha, visando a valorização da vida. A gente vem até com uma base, né, um pensamento de base da construção do nosso projeto. A vida é o que importa. Não só pela experiência que eu passei, né, pela minha enfermidade, pelo meu tratamento, né, que a gente vem aí enfrentando um câncer e com muita vitória, graças a Deus, mas de perceber que na vida da cidade a gente precisa de vida, né? A vida é que importa. E nessa dimensão, a vida, a educação está junto, né? A educação talvez é essa alma, né, que faz a vida, né? Educar-se para a vida. E falar de educação é falar da vida, é falar do cuidado com a vida. E a gente vem com esse desafio, sair do legislativo, né? Teve aí meus 2 mandatos, e agora pensar a cidade com esse pensamento de gestão, né? de executivo, de poder fazer toda uma organização, toda uma gestão voltada para a pessoa, né? Voltada para a vida. Então é um prazer imenso, né, estar aqui, enriquecer cada vez mais esse debate e apresentar aqui uma série de propostas, né, que a gente está aí organizando, né, no nosso programa. Com certeza vai ser uma grande novidade para Sete Lagoas, né? Eu tenho dito para algumas pessoas, dizendo assim, olha, a gente tem passado por tanto desafio na vida, e eu me apresentando como pré-candidato à Prefeitura de Sete Lagoas, nós não podemos ficar na mesmice. Eu não posso aceitar de apresentar um projeto para Sete Lagoas dentro daquilo que já está aí, sem a alma, né? Sem a garra, sem a vontade de fazer o novo. Então a gente vem com uma proposta, vamos dizer assim, ultramoderna, né? de experiências outras em outros municípios e na sensibilidade do povo sete-lagoano, que carece e que deseja, né, algo bom, algo novo, algo digno, algo de vida. Então é um prazer estar aqui, tá? E vamos conversando aí, vamos debatendo, que é isso que é importante, né? E claro, né, a bancada do livro. Olha que maravilha, né? Bancada do livro. A gente ouve tantas bancadas que são bancadas da dor, bancadas do sofrimento, muitas delas, né? E a gente vem com a bancada da vida, que é a bancada do livro, né? Quem na vida humana não tem a experiência com o livro, né? O livro é educação. Eu estou aí nesse período meu de quarentena, né? Aí da pandemia, mas passei uma situação aí também da doença, do tratamento do câncer, e eu me coloquei nesse desafio de também produzir um livro, né? Estou escrevendo o meu diário, e isso
gente tomou mais sabor, né, para a questão do livro, mais sabor para a questão da educação. Sem falar que a gente é profissional da área, né, já estou militando já há bons anos, né, como professor, a gente sabe muito bem, né, a luta nossa de professor, a luta nossa de militante junto à educação, que é uma luta de todo dia, né? Quase que uma luta de professor de 24 horas. O pessoal acha que professor é só sala de aula, né? Mas o professor praticamente é dos finais de semana, é do feriado, né? O professor é de toda hora, né? Todo momento. É isso aí, que Deus nos abençoe, né? Que a gente tenha aí boas propostas e um diálogo muito gostoso aqui. Um abraço a todos. Nossa, eu achei a melhor definição, bancada do livro, a bancada da vida. Anotei aqui, nós vamos fazer um card com essa sua frase, porque eu acho que é isso mesmo, assim, os grupos sociais, econômicos vão se constituindo em bancadas, e é preciso fazer essa avaliação, né? Qual que é o saldo que essas bancadas, qual que é o saldo político, né, dessas bancadas para o país, né? E realmente tem bancadas que têm sido bancadas da morte para a grande maioria, para o povo brasileiro. É um prazer revê-lo, né? Assim, virtualmente, é o nosso instrumento nesse momento, né? Que bom que você está escrevendo, nos dê a honra aí, quando da publicação, para que nós estejamos juntos e juntas nesse lançamento. Eu já estou me convidando, é uma pessoa extremamente humilde, né? Eu já estou me convidando para o lançamento do que você está escrevendo. E a gente vai continuar essa conversa da bancada do livro, da Educação de Sete Lagoas. Eu vou passar para a nossa companheira Denise, que é professora, já tem aí mais de 20 anos, né, de magistério, nós temos o mesmo tempo de magistério, somos da mesma geração, mas me permita antes mandar 2 abraços, né? Eu quero mandar um abraço para Carminha, que coordenou a subsede do Sindiúti em Sete Lagoas, né? A subsede do Sindiúti se tornou uma referência para muitas lutas em Sete Lagoas. Então, um abraço para ela, um abraço para a Elvandes, que hoje é a coordenadora da subsede, um abraço para o Ciro também, né? Eu e o Ciro partilhamos, assim como a Carminha, né? Fomos dirigentes, fomos da mesma direção do Sindiúti. Então, uma turma aí também de muita luta, quero deixar meu abraço a elas. Então, a Denise está aqui como nossa convidada, fortalecendo essa ideia da bancada da educação. Então, é um prazer tê-la, Denise, com você a palavra. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, primeiro eu queria saudar os companheiros, saudar a Andresa, saudar o Igor, Claudinei, a Carol e o Alexandre, que estão na empreitada, os pré-candidatos a vereador, o pré-candidato a prefeito, que me antecedeu na fala, presidente do PT, e também queria saudar o companheiro Rogério Correia, nosso deputado federal, com quem a gente conversa também em relação às demandas de Brasília. Então, obrigada, Rogério, pela sua luta e por representar a nossa a educação mineira tão bem lá na Câmara dos Deputados. Também queria saudar a companheira Beatriz Cerqueira, que é a nossa professora, a nossa deputada estadual, e que, numa perspectiva bastante freiriana, e eu tenho muito orgulho disso, nos ensina na prática como é a questão da representatividade no parlamento. E tenho certeza que a atuação e a garra e a dedicação que a Bia demonstrava quando estava na coordenação geral do Sindiúti, quando estava na presidência da CUT, e demonstra agora na presidência da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, uma dedicação, uma paixão pelo bem comum e por defesa das pautas que inspira as candidaturas, e tenho certeza, inspirou também as professoras que se
colocaram, e os professores, mas as professoras principalmente, que se colocaram como pré-candidatas ao parlamento nos municípios, em especial Sete Lagoas. Também queria cumprimentar as companheiras e companheiros que estão nos assistindo, que fazem parte da atual direção estadual, então a companheira Flávia, que está nos assistindo, também mandar um abraço para a companheira Carminha e para a companheira Elvantes, que atualmente coordena a subsede. Eu queria fazer uma consideração, né? O Rogério falou da questão inusitada do Estado em relação à destruição da escola, conforme nós testemunhamos dos vídeos e das redes sociais, a destruição da escola lá do Quilombo, Campo Grande, em Campo do Meio. É uma escalada, né? O governo, ele primeiro iniciou dificultando matrículas, depois ele começou a fechar salas de aula, a fechar escolas, e o próximo passo da escalada se concretizou com a destruição física de um prédio, de uma escola que pertencia à comunidade lá de Campo do Meio, lá do Quilombo, Campo Grande. Isso é muito revelador em relação a que tipo de ataque, que tipo de destruição a nossa categoria, a nossa profissão e tudo que está ligado à educação no país e no Estado no último período. Então, é muito importante esta discussão e esta organização da nossa categoria, das nossas professoras, para disputar uma vaga, várias vagas, no parlamento, nas câmaras municipais. Eu tenho uma experiência grande também em câmaras municipais, né, nas redes municipais, e a gente passa pelos mesmos problemas nas redes municipais que nós passamos nas outras esferas de representação legislativa, porque as outras bancadas são lá representadas, nós sempre escolhemos o candidato de representação da bancada alheia, e depois, na hora dos enfrentamentos, na hora das discussões de plano de carreira, na hora da retirada de direitos da nossa categoria, que é o alvo prioritário de todas, e aí eu vou generalizar, é o alvo prioritário da maioria das reformas administrativas, das adequações de orçamento, né, dos cortes feitos nos municípios. Nós somos sempre o alvo prioritário, porque nós somos muitos. E porque nós somos muitos e muitas, porque somos muitas, majoritariamente muitas, nós precisamos nos organizar para disputar esse espaço de representação. E aí o professor Claudinei me emocionou também, porque nós temos uma característica que precisa ser muito explicitada. Nós precisamos trazer a ternura, claro que nós vamos fazer as disputas que são necessárias, mas trazer a ternura, trazer uma fala de ofertar, de oferecer à sociedade algo que ela não tem visto, porque o que nós temos visto é o ódio sendo semeado, a intolerância sendo semeada e florescendo, se é que isso pode dizer que isso floresce, né, mas criando frutos, chocando o ovo da serpente, acho que é a melhor definição. E nós precisamos, sim, de representação das professoras. Porque nós sabemos, porque o fazer cotidiano, estar na sala de aula, nos dá um outro olhar diante das necessidades do outro, diante das necessidades da nossa própria categoria, que é o alvo prioritário, como eu disse, de todas as reformas para destruição, para retirada de direitos, para o ataque frontal ao que nós temos sofrido no último período. Então, é importante que a gente espalhe a ternura, o amor, junto com os livros, junto com o que significa ser professora e o que e que tipo de compromisso quem escolheu essa profissão, que precisa ser bem remunerada, que precisa ser valorizada da maneira,
maneira como a gente sempre luta e reivindica, mas nós sabemos, nós temos um olhar diferenciado diante das necessidades da nossa categoria, das necessidades das comunidades escolares, e eu faço votos e estou à disposição para que nós façamos essa construção, não só em Sete Lagoas, mas em todos os lugares onde existem professoras de luta que se colocaram à disposição para disputar uma vaga no parlamento municipal. Então, é muito importante que esse movimento tenha continuidade, que ganhe força e que aumente e que tenha volume, porque nós somos muitas e nós temos capacidade de estar no parlamento, conforme a nossa querida professora Beatriz tem nos mostrado. Porque a prática, o olhar o outro, ver o outro, no caso a outra, ver o outro fazer, ver a atuação, ver a disponibilidade e pensar que nós também podemos fazer isso nas câmaras municipais é inspirador, e essa organização de discutir todos os municípios e unificar todas as candidaturas que são da educação também é uma iniciativa muito bacana, que deveria ser muito copiada também, mas com as nossas características, com as nossas pautas, para que a gente eleja representantes nossos, para que a gente eleja pessoas comprometidas com a política pelo bem comum, pessoas comprometidas com a vida, com a luta da educação, com a luta da terra, com a luta do povo em defesa da saúde, do SUS, para a gente enfrentar a política da morte que nós temos vivido no último período, que se acentuou muito com a pandemia e com os comportamentos tanto do governo genocida federal, que é inominável, e tanto do governo estadual, que quer passar boiada na pandemia, e nós estamos na disputa e na luta em relação à aprovação da reforma da Previdência, que também pode repercutir, né, politicamente nos municípios que têm regimes próprios. Só essa observação que eu acho que é importante fazer. Então, queria agradecer, não vou falar mais não, porque a professora fala muito, mas é bom a gente falar muito. A professora fala muito, mas não é um defeito, né? É uma qualidade a gente falar muito. Mas eu queria agradecer o espaço e dizer que nós precisamos seguir. E nós precisamos ter muitas bancadas do livro em todas as câmaras municipais que forem possíveis. E Minas Gerais precisa ser exemplo para o país inteiro, porque nós somos milhares, nós somos milhões de trabalhadores em educação em todo esse país, e nós podemos, sim, fazer a disputa no campo institucional. Nós podemos fazer na rua, com manifestação, com todas as coisas que nós podemos fazer no movimento, todos aqui sabem, todos aqui participam disso, mas nós também precisamos fazer a disputa no campo institucional, e nada melhor do que muitas professoras que hoje são pré-candidatas se tornarem vereadoras nas câmaras municipais das cidades do estado de Minas Gerais. Muito obrigada, um abraço a todos e todas. Obrigada, Denise. Já está na sala conosco aquele que foi chamado pelo presidente da CEMIG de professor. O Jairo vai contar essa história para a gente. O Jairo, que é presidente da CUT Minas, está aqui conosco. Bem-vindo, Jairo. Daqui a pouco te passo a palavra. Esse lançamento aqui da bancada do livro, ou Bancada da Educação de Sete Lagoas. Estava tão bonita a composição aqui da live que eu até peguei o celular e tirei uma foto para guardar, porque está uma live bem, bem bacana, e está bem bacana, né? Então, estamos de parabéns. Eu passo agora, vamos continuar ouvindo as mulheres, né? Porque nós estamos aqui, somos mais de 80% da educação, né, básica no país inteiro,
trabalhamos mais do que os homens, né? Por isso que há uma diferença nas regras de aposentadoria, não é um benefício, não é um privilégio, é um reconhecimento de que ao final da nossa vida de trabalho, nós acumulamos mais horas de trabalho, só que a gente faz um trabalho não remunerado. A gente substitui o Estado em muitas coisas, né? A universalização da educação infantil que não aconteceu, quem cuida da criança é a mulher, né, que diminui sua jornada de trabalho ou sai do mercado de trabalho. Quem cuida de quem adoece na casa, na família, é a mulher. Já vi amigas que deixaram de trabalhar para cuidar dos pais, porque era ela, né? Ela tinha vários irmãos, era ela. Alguém tinha que fazer e ela quem fez, né? Então, nós assumimos muitas tarefas não remuneradas, o que nos leva à exaustão, o que nos leva a um processo aí de sobrecarga de trabalho. Então, é fundamental a ocupação do espaço da política por mais mulheres. Existe uma subrepresentação, somos maioria do eleitorado, maioria da população, mas minoria nos parlamentos. Onde eu estou, Assembleia Legislativa, de 77 deputados estaduais, somos 10 mulheres. De 77, somos 10 mulheres. E na legislatura anterior, eram 6 mulheres em 77. Então, a gente combate essa subrepresentação com mais pré-candidatas, com mais mulheres na política. Então, vou passar a palavra para as nossas pré-candidatas, a vereadoras. Vamos começar pela Andressa, pode ser? Para que ela traga... Você me escuta? Para que ela traga a sua saudação. Somos colegas de profissão, né? Então fazemos parte aí dessa bancada da vida, como o Claudinei nos colocou, fantástico. Andressa, se apresenta para a gente, do seu lugar, né? Desse espaço que você está. Eu estava organizando os meus bottoms outro dia, vi um bottom que acho que responde muita coisa, meu corpo é político, né? Então todo o espaço que a gente ocupa é uma ocupação política. Então, quem é você? Conta para gente e se apresenta também com essa ideia da pré-candidatura à vereadora. Um prazer vê-la, mesmo que virtualmente, mas é um prazer estar aqui com você. Mas o prazer é todo meu, né? Primeiro eu quero agradecer a você por ter, né, aberto essa possibilidade da sua página para a gente conversar sobre isso, da gente construir, né, essa bancada do livro. Agradecer a presença do Rogério Correia, a Denise, adorei conhecer a Denise. Eu sou filha de sindicalista, né? Minha mãe é professora, aposentada hoje, né? E ela participava do Sindiúte, e eu pude acompanhar, né, as batalhas e as lutas dela. Na minha casa é bem dividido, meu pai é militar e ela professora. Então, ela participava dos movimentos, meu pai ficava assim, você vai apanhar da polícia, você não vai, não. E ela ia, ela enfrentou, ela foi combativa. Agradecer ao Claudinei, ao Jairo, que chegou agora, né? E aos meus colegas. Eu fico muito feliz, imensamente feliz, por estar nesse lugar que eu estou hoje, Beatriz, porque eu sou nova na política, no sentido desse movimento de ocupação da política, né? Eu sinto que eu estou ocupando o meu lugar. Então, quando você falou do corpo, né, político, eu sinto exatamente que eu estou ocupando o meu lugar. Um lugar que sempre foi meu, um lugar que é nosso, né? Não é um lugar que deve ser ocupado por filhos, netos, parentes, por pessoas que fazem carreira, né? É um lugar nosso, é um lugar da sociedade, a gente precisa ocupar. Eu estou extremamente feliz porque o PT de Sete Lagoas, eu me sinto abraçada e acolhida. Essa ideia, né, da candidatura coletiva, da co-vereança, isso tem me trazido muita paz e muita tranquilidade. Embora inexperiente, eu tenho me sentido muito segura em estar onde eu estou hoje. E essa ideia que a Denise falou de aprender na prática, né, é do Freire, Aristóteles já falava isso, né, e eu realmente tenho buscado acompanhar, né, a postura, as ações de pessoas que já ocupam esses lugares, e a sua, ela é um modelo, né, ela é uma referência,
Inclusive, quero me solidarizar também a você. Eu não sei se o deputado federal Rogério Corrêa também esteve nessa condição de ameaça até de prisão, não é ameaça, né? A voz de prisão, receber a voz de prisão. Eu já recebi uma vez, é meio, meio assustador e constrangedor, mas, ao mesmo tempo de solidarizar, é um orgulho, né, por você estar ali ocupando um lugar de estar nos representando, sendo a nossa voz, e isso é fundamental. Eu quero só fazer uma correção a uma pontuação do deputado, que ele colocou como militante do Sindiúti, né? Eu gostaria muito, mas eu ocupo a educação no nível superior. Hoje, quando eu ingresso, né, eu faço parte mesmo de corpo e alma dessa bancada, mas pelo nível superior. Eu dou aula em curso superior e privado, né, não é público, que não deixa de prestar um serviço para o público, mas é um serviço privado, mas é um espaço também que coloca, né, a ciência como construtora de saber, como possibilidade de construção, de fortalecimento das políticas públicas. Eu acredito na educação como processo de transformação e fico muito abatida com tudo isso que tem acontecido no nosso país. E como você pontuou muito bem, Beatriz, quando você disse que um governo que não é democrático, né, um governo ditador, ele consegue alcançar a alma da comunidade. E a alma da comunidade, como Claudinei bem disse, é a educação. Então, destrói-se escolas, né, destrói-se o que se produziu. Mas é tão interessante ver que aquela comunidade, crianças, né, levantando os cartazes, crianças batalhando, então a gente vê que o que foi semeado no processo educacional está ali. Porque a educação, ela é sim essa capacitação, que é a capacitação que vai te dar habilidades, vai te desenvolver habilidades para você resolver o que precisa, mas muito mais do que isso, ela é a formação humana. Até uma fala de escritos, né, de Humberto Maturana, que ele coloca essa questão da educação como formação humana, que é a base da educação, e a outra face da educação é a capacitação. Então, enquanto formação humana, todos se tornam responsáveis nessa construção de uma convivência social que seja desejável para todos. Então, nós todos somos responsáveis por esse processo de construção social e a educação favorece isso. Então, o meu lugar, né, é lugar de extremamente felicidade, de estar feliz onde eu estou pisando, né? Eu pensei que seria algo muito difícil, mas está sendo muito prazeroso estar com esse grupo do PT daqui de Sete Lagoas, movimentar essas ideias da educação, de proteção da saúde, pensar também na inclusão da educação, na acessibilidade das pessoas surdas, né? Se é no contato social que a gente constrói a sociedade, que a gente constrói as relações, as crianças surdas se veem perdidas ali nesse processo pela língua, né? A língua oficial número 2 do Brasil é a Libras, né? E a gente tem essa dificuldade de que a criança interaja com outras crianças, porque as outras crianças não sabem também Libras. Então, é uma ideia, né, que a gente quer lutar por esse espaço de Sete Lagoas sair aí, né, como pioneira, né, e colocar a disciplina de Libras na educação básica, né, a disciplina de Libras está aí para a acessibilidade de todas essas crianças. E a gente tem conversado sobre a percepção do professor na sua integralidade, né, cuidar da saúde mental do professor, que aí já entra também uma outra paixão minha, que é exatamente abrir espaço para essa construção. Muitas vezes esse professor, educador, ele também teve uma infância difícil e se depara com crianças em situação de vida difícil também, então, às vezes, há uma confusão, né, uma mistura, assim como nós também, psicólogos, precisamos cuidar do outro, o professor também precisa cuidar de si, nós estamos com muita intenção de cuidar da comunidade escolar como um todo. Acho que eu falei demais também, já tá bom.
Não, tá ótimo, Andressa. É a oportunidade da gente se conhecer, é a oportunidade da gente se conhecer. Eu estava aqui vendo a página, né? Tem mais de 300 comentários. Eu não consigo acompanhar. Eu queria dizer o que as pessoas estão dizendo aqui, mas acho bacana, as pessoas estão nos acompanhando. Eu queria, antes de passar para a Carol, dizer um pouco como é que surgiu essa ideia, né? Assim, primeiro que eu acho que tantas candidaturas da educação, elas vieram como uma resposta. A gente está sendo muito atacado, criminalização da profissão, um processo de quando se refere. Então, é uma resposta mesmo, né, a esse processo de massacre que a gente tem vivido. Então, acho que foi se constituindo. E quero dizer também do meu lugar nesse espaço. Né? Quando eu olhei para o processo eleitoral, é a primeira vez que eu passo, né, por uma eleição municipal no lugar de deputada estadual. Como é que eu atuaria, né? Eu não estava satisfeita com essa atuação que é tradicional, né? Você ter determinadas candidaturas e você carimbar essa candidatura como, enfim, eu queria ter um processo mais coletivo, sabe? Eu lembrei muito quando eu fui pré-candidata, depois candidata, lembrei das dificuldades que eu vivi e lembrei do que era possível fazer, de modo que eu pudesse contribuir com aquilo que eu senti falta também em 2018, foi a primeira vez que eu me candidatei a um cargo eletivo. E pensei também o que fazer de forma mais coletiva, mais solidária, como praticar essa solidariedade, essa coletividade, né, dos meus discursos. Então, a gente foi constituindo uma rede de apoio a candidaturas populares, né? Essa rede tem pessoas que me apoiaram, tem pessoas que não me apoiaram, tem pessoas que não votaram em mim, que votaram. O critério não é esse, né? O critério não é cada um com o seu pequeno latifúndio eleitoral. Não é essa a ideia, né? Eu não acredito na política dessa forma. Mas como que nós poderíamos fazer um processo de se fortalecer, um processo de ajudar naquilo que as pessoas precisam, né? Pré-candidaturas populares, quer dizer que não tem poder econômico, mas quer dizer que vieram de lugares de militância, de lugares coletivos. Então, foi assim que a gente foi se constituindo, né? Eu deixo aí aberto o convite para quem quiser se somando. Cada dia tem alguém que se soma a essa rede, né? Nós temos feito, no caso da rede, todo sábado, oficinas propiciando formações específicas, né, para quem está se lançando aí nesse desafio da pré-candidatura, como uma forma de contribuição, né? Esse processo é feito em parceria com o deputado federal Rogério Correia, né? Então todo sábado a gente se encontra, conversa sobre um assunto, né? E um assunto que é importante para a pré-candidatura, exatamente para instrumentalizar as pessoas. Então quero dizer isso, sim, a gente está fazendo essa construção coletiva, né, de apoio, essa rede, né, de apoio e de fortalecimento das candidaturas populares, que são todas essas pessoas que estão compondo a nossa live de hoje, né. Agora, também é importante, né, assim, não basta ser professor para ser bancada da educação, não é? Escola militarizada, escola sem partido, não constituem processos da educação. Né? A educação se constitui como um processo do qual a Andressa lembrou muito bem, a Denise também lembrou muito bem, do que é o papel da educação numa sociedade. Né? Então, porque eu vejo também que na eleição usa muito o nome professor. Aí depois vota contra professor, depois faz projeto contra professor, não faz a pauta da educação dentro do espaço político que está, né? Então, assim, essa identidade desse lugar de representatividade a gente tem que ter, né? Que não se corrompe e que não vai de acordo com outros interesses, essa nossa dinâmica. Quem se identifica, nós estamos caminhando juntos e juntas, e deixo o convite para se somar. Para a Carol, então,
que está aqui conosco também, nossa pré-candidata, para que ela possa trazer da mesma forma, um pouco da sua trajetória, das suas considerações. Eu achei importante, Carol, antes contextualizar um pouquinho, né, como é que nós chegamos até aqui, né, e essa nossa disposição militante mesmo, né, da gente, não importa só a chegada, gente, importa a caminhada que a gente faz, importa com quem a gente contou nessa caminhada, importa de onde vem o dinheiro que financia a futura candidatura, né? Que agora a gente está na pré-candidatura. Tudo isso importa, né? A caminhada, né? A estrada que a gente percorre, ela é tão importante quanto a chegada. Tem vitórias que não são vitórias, né? Tem vitórias que não constituem o fortalecimento coletivo, que é o que nós estamos dizendo aqui. Então, eu acho que tem razão de ser, com quem você caminha é tão importante quanto a chegada, né, desse objetivo que nós estamos aí, que é o fortalecimento da educação pública. Carol, um prazer vê-la virtualmente, né, e é com você a palavra para você trazer sua trajetória de vida e essa sua disposição de representação. Então, boa noite a todos. O áudio está bom? Então, eu estou há 25 anos na educação, né? Sou professora reabilitada por causa de um problema sério de saúde que eu tive em 2016, em que eu fiquei 75 dias em coma, e aí eu não pude voltar para a sala de aula. Mas foi uma luta até você, nesses momentos difíceis, conseguir provar o que é um fato, né? Trabalho com educação infantil, que é a grande paixão. Mesmo reabilitada, eu não quis ir para outra secretaria, fazer outra coisa, eu quis continuar na educação. E a educação infantil, como eu disse novamente, é a grande paixão da minha vida. Né? Em Sete Lagoas, assim, Bia, lembro muito, primeiro, não dei, né? Eu fiquei tão nervosa que eu não consegui entrar, não dei boa noite para ninguém, boa noite para meus companheiros de partido, boa noite, deputado Rogério Correia, Beatriz, a gente se viu muito aqui no Sindiúte, na época da campanha, né? Não da sua campanha, da luta contra as PECs que vinham chegando aí para a gente só. Então, quer dizer, esse processo vem desde antes da Dilma, já vinha um processo todo de ódio. Aí, quando eu pensei assim, bancada do livro, sabe? É pensar no bem comum, né? Você vê bancada do boi, bancada da bala, bancada... Tudo é tão destrutivo, e quando você vê uma bancada do livro, isso te traz uma afetividade que é o que o Claudinei falou, é a vida, né? Então, demonstra claramente que é uma pauta que se preocupa com o bem-estar das pessoas, porque é através da leitura, é através da educação que vai haver qualquer tipo de transformação. Não tem outro jeito, não existe outro meio se não for pela educação. Então, quando eu falo, por exemplo, da educação infantil, que é a meu amor, assim, eu venho aqui e vou falar das auxiliares de professor, né, que é um cargo administrativo e que não deveria ser. Então, a educação, nós somos assim, não só os professores, a grande importância, e hoje, eu não estando em sala de aula, eu consigo perceber claramente como que nós todos temos uma grande importância. Agora, o professor está na linha de frente, como sempre, né? Então, assim, o professor é que recebe todas essas pauladas que vem diretamente na gente. Então, é uma profissão que tem que ser muito aguerrida, sabe? O tempo todo, porque não se dá valor à educação. E não querem dar esse valor.
Aqui em Sete Lagoas, nós temos exemplo de 2 escolas que eram municipais, né? Uma era de educação infantil, que era um prédio que foi comprado com o dinheiro da educação e que foi simplesmente passado para o Corpo de Bombeiros. Era a escola que eu trabalhava, ela foi fechada. E a outra, escola de primeira linha, que foi passado também para ser uma escola militar, né? Tiradentes, Colégio Tiradentes. Então, você vai vendo essas coisas acontecendo e você tem 2 atitudes. Uma é o meio que seguir sua vida e outra é lutar. Então, agora que eu, depois de 25 anos, eu resolvi, assim, 25 anos de luta, eu resolvi que também estava na hora de eu ser essa representatividade, sabe? De eu estar batalhando por um lugar em que eu vou ter, eu não vou estar lá só, eu vou estar lá ocupando o espaço e representando quem eu sou, representando os meus companheiros, representando meus colegas de profissão. Então, isso eu acho extremamente importante. Quando vocês falaram da bancada do livro, e eu fui convidada, eu fiquei muito orgulhosa, principalmente quando eu penso assim, tem o projeto Koala, que é em São Paulo, né? É um projeto do ano 2000, e que junta, né, não é só a educação, vem a cultura, turismo, esporte, e com isso eles fizeram, de 0 a 5 anos, o projeto Koala era de leitura para a criança, desde a barriga. Então, foi um projeto muito bonito, o desenvolvimento dessas crianças foram acompanhados, foi diferente de outras que não recebiam a leitura. Então, eu acho fundamental, né, para que a gente tenha verdadeiros cidadãos críticos, né, esse processo da leitura. E eu, como professora de educação infantil, vejo que é no início que a gente vai criando, que a gente fomenta esse hábito de leitura. Então, a minha contribuição neste momento seria falar do meu lugar, que é da educação infantil, e da importância que são os livros na vida da criança, né? Quando a gente lê uma história, quando a gente canta uma história. Então, esse olhar é um olhar muito afetivo. Então, os livros, para mim, é essa questão do afeto também. E isso, na política, hoje, eu acho, com esse tanto de ódio, é primordial a gente ter isso. Eu já terminei. Ô, Carol, muito bacana, muito bacana. E você toca numa discussão que é muito pouco trazida, mesmo nas eleições municipais, que é o lugar da educação infantil. Né? A maioria dos municípios ainda não conseguiu universalizar a educação infantil, né? Isso é um problema, porque é um direito, né? É um problema porque é um direito da criança, né? E quando muitos municípios, ao instituírem suas políticas de educação infantil, fazem uma diferenciação, né, entre a professora de educação infantil e a professora do ensino fundamental e do ensino médio, então fazem carreiras separadas, carreiras separadas é para ter menos direitos, salários menores, né, uma subvalorização no momento mais importante. É o momento mais importante que é a educação infantil, né? Então, a sua pré-candidatura é interessantíssima, porque tira dessa invisibilidade a educação infantil, né? Você trouxe elementos aqui, nossa, super importantes. Muito obrigada, né? Gratidão, porque é um alerta, viu? E, Claudinei, no debate da prefeitura, precisamos pensar assim, né? Porque o que é a tarefa do município? Pensar a educação infantil, né? A educação integral, né, que modelo de educação integral, né, como é que força o Estado a ampliar o ensino profissionalizante, né, como é que a gente potencializa os institutos federais, que foi uma política fundamental, que foi do governo do PT,
né? Lá na Assembleia Legislativa, quando eles fazem muita raiva na gente, o Betão, que é meu colega de bancada e de comissão, ele lê todos os requerimentos assim. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, então foi um governo do PT, né, que fez essa ampliação dos institutos federais, que mudaram a vida de uma geração, gente. Eu não sei se eu posso dizer nós, eu acho que nós não incluiria o Rogério, mas assim, eu sou de uma geração que nós não tivemos essas oportunidades. As nossas oportunidades eram muito limitadas, né? Para que eu pudesse estudar no Instituto de Educação, eu fiz prova de seleção. Para que eu estudasse no IMACO, quando o IMACO ainda era dentro do Parque Municipal, quem é de BH vai se localizar geograficamente, era prova de admissão, né? E com que custo conseguir pagar a passagem, né, para estudar, né? Nós somos de uma geração que o livro era comprado. O livro era comprado. Quantas vezes nossas mães iam lá na Galeria do Ouvidor para fazer a troca do livro do ano anterior, porque o livro usado era mais barato, né? Eu me lembro que na 8ª série eu passei o ano, porque eu não consegui nenhum livro emprestado, eu passei o ano sem o livro de inglês. E era de um dia para o outro que algum colega me emprestava, né? Quantas vezes as professoras, sabendo da minha condição, me davam, porque a professora ganha o livro da editora, né? Quantas vezes as professoras me davam o livro que elas ganhavam da editora, o livro não era gratuito. E com que felicidade eu conseguia pagar o pão quente na chapa. O pão quente na chapa, na cantina, é pão com manteiga, prensado, né? Essa é a nossa geração, né? E a Coca-Cola, então, desculpa o merchandising negativo, né, imperialista, né? Mas na época isso era uma coisa importante, conseguir pagar um refrigerante para tomar quando ia à escola, porque não tinha merenda, né? Não tinha alimentação escolar, né? E eu tive sorte porque tinham gestões nas escolas que faziam uma merenda para a gente que ultrapassava o turno, né? Ou quando a gente trabalhava no outro turno. Eu estudei a maior parte de manhã, o final de manhã, de tarde, né? Mas assim, a troca de turno, e a gente andando com a marmitinha na mochila, junto com os livros, para poder dar conta disso tudo, né? Então, assim, essa foi a nossa geração, né? Então, veio uma geração que teve a oportunidade no Instituto Federal, e agora isso está sendo tudo destruído com muita velocidade, né? Então, não está nada fácil. Mas para continuar a fortalecer por isso que precisa ter bancada da educação, né? E para fortalecer ainda mais, nós vamos ouvir nosso professor, que também é da bancada da educação, nosso pré-candidato a vereador, fechando, né, o ciclo das pré-candidaturas aqui a vereador. Já ouvimos nosso presidente do PT municipal, nosso gigante, Rogério Correia, nosso pré-candidato a prefeito, Claudinei, as nossas pré-candidatas. Vamos fechar, então, com você, Alexandre, fechar, né, as pré-candidaturas. Nos dizendo do seu lugar, por que você está se colocando à disposição e qual que é a importância da eleição de pessoas que conheçam a realidade, né, para espaços como, em 2020, a gente está falando da Câmara Municipal. Boa noite para todos, né? É uma felicidade muito grande estar participando aqui. Quero agradecer a você, Beatriz, por abrir esse espaço para a bancada do livro em Sete Lagoas, né? Agradecer também ao Rogério Correia, que sempre nos representa lá na Câmara Federal, um grande guerreiro, né? Professor, né? Agradecer a todos os meus colegas que aqui estão presentes, o nosso futuro prefeito, Claudinei, e minhas colegas de trabalho, a Denise, nossa grande guerreira, a todos presentes. Bom, eu sou professor de geografia há 21 anos. E nesses 21 anos, eu trabalhei na rede municipal, trabalho na rede estadual e na rede privada, né? Eu conheço e vivencio a realidade desses três setores, né? Municipal, estadual e privado.
E durante todo esse tempo, eu sempre trabalhei com crianças do ensino fundamental 1, também já trabalhei com os do ensino médio e já trabalhei muito também com o EJA, né? Educação de jovens e adultos. Só que eu tenho, na verdade, são 25 anos de educação. Porque antes de ser professor de geografia, eu atuava como professor de teatro, tenho formação também em teatro, e eu trabalhava como oficineiro, né? Como instrutor de oficinas de teatro. Inclusive, eu quero deixar um grande abraço aqui para todos os artistas do teatro, porque hoje é o dia, né, do ator de teatro, né? Dia 19 de agosto. E também é o dia também dos nossos companheiros, né? Os professores de história, hoje também, então, né, nossos guerreiros aí da história, hoje também estamos comemorando aí o dia do historiador, né? Também um abraço para todos eles. O que eu sempre coloco é que a educação é a base de tudo, né? É a base de tudo na vida. Inclusive, a saúde se faz pela educação, né? Principalmente a saúde preventiva. É através da educação que se formam os profissionais, é através da educação que nós temos a consciência política, é que nós temos a consciência ambiental tão importante no planeta hoje, esse planeta que vem sendo destruído pela falta de uma sustentabilidade de ações concretas e comportamentos da sociedade em relação a isso. Tudo isso parte da educação, parte da escola, né? A questão, por exemplo, do esporte, nós pegamos aí países como os Estados Unidos, países como a ex-União Soviética, a atual Rússia, Cuba, né? Cuba, por exemplo, que são potências no esporte, mas por quê? Eles investem no esporte e na educação, né? É na educação. A questão da cultura, do teatro, da dança, da música, tudo isso parte da educação. A educação é a base de tudo. Eu sou educador e professor de coração, né? Atuo há 25 anos. E nesse tempo que eu atuo, eu já trabalhei com crianças dos 6 aos 80 anos. Eu falo dos 6 porque, como instrutor de teatro, eu tinha alunos de 6, 7, 8, 9, 10, né? Geografia foi a partir dos 11 anos. E também os do EJA, onde já dei aula para pessoas de 60, 70, 80 anos, né? Então, a educação realmente é minha paixão. Eu estudei a vida toda em escola pública, vim de família simples, né? Minha mãe era dona de casa, trabalhou de auxiliar de limpeza, depois com muita dificuldade montou o salão dela, meu pai era torneiro mecânico, né? Aí o Lula, torneiro mecânico. Eu sou diretor do Sindiúte, né? Já sou diretor há uns 8, 9 anos, estou licenciado atualmente, né? Sempre participando da luta pelos direitos da educação. E quando nós falamos de educação, não tem como falar de educação sem falar de valorização da educação. E a valorização dos profissionais da educação. E quando a gente fala de profissionais da educação, nós estamos falando do professor, do diretor, do vice-diretor, do auxiliar de limpeza, do servente, do auxiliar de biblioteca, do auxiliar de secretaria, da secretária, do auxiliar de professor, dos oficineiros, são todos. Todos fazem parte desse processo, né? E você, Beatriz, é um exemplo de como a representatividade importa e como ela é importante. Há de nós, se você não tivesse na Assembleia Legislativa, com a sua garra, com a sua determinação.
E é isso que nós temos que ter também nos municípios. Essa representatividade, essa garra, essa vontade de lutar pelas pessoas. O que tem valor são as pessoas. E quando eu falo das pessoas, eu estou falando de uma política social, uma política que atende as pessoas, que olhe pelas pessoas. E o Claudinei, né, ele está justamente com um projeto voltado para isso, para a valorização das pessoas. Aqui em Sete Lagoas, nós não temos na Câmara quem represente a educação. Nós não temos aqui em Sete Lagoas vereadores que realmente representam a educação, que acolhem as pautas da educação. Nós não temos. Estamos passando da hora de ter, para melhorar a realidade que nós vivenciamos, porque aqui tem muita coisa para ser melhorada, muita coisa, muitas reivindicações. A pauta de reivindicações é enorme, é grande. Só para falar aqui, uma delas é o piso e a hora atividade, que até hoje não tem. Não se cumpre o piso, afinal, paga-se menos do que o piso proporcional. Paga-se menos do que o piso proporcional. E não tem hora de atividade para os professores planejar, estudar, se ocupar. Porque eu sou a favor da valorização do profissional e da qualificação desse profissional, porque isso vai refletir no melhor atendimento e na melhor educação das nossas crianças e dos nossos jovens, né? Então, era isso que eu gostaria de estar pontuando. Obrigado. Muito bacana, Alexandre. É um prazer revê-lo virtualmente, né, agora. Nós estamos sempre virtualmente. Olha, agradecer a Thaís, que está aí operando a nossa sala. Gente, a página é um instrumento, né? Eu falo que o mandato é um instrumento, a página é um instrumento, assim, né? Estamos a serviço, né? Nossa live coletiva, que esse lançamento alcançou quase 5.000 pessoas, né? Foi bem bacana. Tem 420 comentários. Então, ó, tarefa de todos os pré-candidatos que estão aqui, irem lá depois, conversar com as pessoas, porque numa live a gente não consegue fazer essa interação, né? Mas assim, poxa, mais de 420 comentários até agora, muita gente conversando, né? Dando opinião sobre a fala de vocês, né? Então, vocês ficam com esse para-casa aí de ir lá ver o que as pessoas estão achando dessa ideia, né? Para fechar a nossa live, nós já ouvimos, né, o nosso presidente do PT municipal, nosso pré-candidato a prefeito, que fez a síntese da bancada da educação, que nós amamos, e vou fazer um card com essa fala sua, Claudinei. Já ouvimos a nossa professora, que hoje nos lidera nas lutas em defesa da educação no Estado, nosso deputado federal, nossas duas pré-candidatas e um pré-candidato a vereador. Expliquei, né, qual é a nossa ideia, né, dessa construção, que ela é coletiva. Então, deixo o convite para quem se sentir parte dessa forma de pensar a educação, se some, né, nessa rede que nós estamos construindo. Nós vamos ouvir agora aquele que foi chamado de professor, como se fosse uma ofensa, né? Ser chamado de professor, ele foi chamado de professor por um ex-presidente da CEMIG. Nós vamos ouvir o presidente da nossa CUT aqui no estado, Jairo. Agradeço a gentileza de você ter vindo, Jairo. Sei que você estava em atividades, mas ainda assim se dedicou para estar aqui conosco, para que você traga as suas considerações, a importância da bancada da vida, né? Que é essa bancada do livro, da educação, que a gente está aí com essa ousadia por cada canto de Minas Gerais, bancada da defesa dos serviços públicos, né? Eu diria que não tem como você defender a educação sem defender serviços públicos, né? Então, isso aí não tem como separar, né? Então, é uma bancada de defesa dos serviços públicos. Então, com você vai fazer aí as considerações, fechar, né, a nossa live. Antes disso, só me permita deixar um abraço para a Flávia Saturnino também, que é dirigente hoje do Sindiúti, né, nossa diretora estadual
pela região de Sete Lagoas, já havia cumprimentado a atual coordenadora da subsede, e também a ex-coordenadora, e agora deixar o nosso abraço para a Flávia. E para todos que nos acompanharam, tem nos acompanhado aí esse tempo todo, uma interação muito grande, né, os números são bem bacanas da live, mas passo para você, Jair, então, para você trazer as suas considerações sobre essa ousadia e essa live coletiva aqui, o lançamento das pré-candidaturas da bancada da educação. Ô, Bia, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Desculpa o atraso aí, pessoal. Eu estava num processo aqui da CUT Minas, tem tudo a ver com a educação, né? Nós fizemos a abertura hoje do curso de formação para a juventude da CUT Minas. Tinha vários companheiros e companheiras lá do Sindicute que estão participando desse curso. Então, é um processo também do movimento sindical de estar se formando, né? Queria mandar um abraço especial para o Alexandre, a Andresa e a Carol, pela coragem de estar se pré-candidatando aí a vereadores, né? A vereança aí em Sete Lagoas, que é uma cidade que, para nós da CEMIG, eu sou funcionário da CEMIG há 32 anos, Bia, sou eletricista na minha empresa, e Sete Lagoas, para nós da CEMIG, tem um marco muito importante, que nós temos aí a escola da CEMIG, né, de formação profissional, que é em Sete Lagoas, que nós, trabalhadores, chamamos de escolinha, e durante a gestão do PSDB, eles transformaram em Universo CEMIG, para poder dificultar o nome, né? Mas para nós sempre foi escolinha, continua sendo escolinha, e a gestão da empresa fica muito irritada quando a gente fala que está indo para a escolinha de Sete Lagoas, né? Não é nenhum demérito falar escolinha, porque é uma forma carinhosa que nós, trabalhadores, temos com a escola aí de Sete Lagoas, né? E quando você falou do IMACO, me trouxe memória, eu também estudei no IMACO, sabe? Tinha toda essa dificuldade de conseguir dinheiro para ônibus. Eu lembro que minha mãe tinha dormido na fila, tadinha, para poder conseguir a vaga no IMACO. E na época que eu estudei no IMACO, Bia, não sei se sua época era isso, mas na minha época as salas eram separadas de homens e mulheres. A gente só se encontrava na hora do recreio, no intervalo. As salas eram todas separadas, né? Então, toda essa lembrança da educação e a lembrança que você traz aí de quando na CEMIG, o Rogério lembra bem do ator quem ele era diretor de gestão empresarial na empresa, o Frederico Pacheco. Frederico Pacheco, gente, é aquele que o Aécio, quando ele fez aquela questão da mala de dinheiro que ele pegou, acho que foi da Odebrecht, né? O Rogério não lembra qual foi a empresa que ele pegou, e que ele disse na gravação que a polícia pegou que ele mandaria alguém que ele, se desse algum problema, ele poderia matar depois. E esse alguém era o Frederico Pacheco, que na época ficou muito nervoso, porque a gente estava participando, nós do movimento sindical, o Sindieleto muito fortemente, da greve de 2011 da educação. Teve uma unidade muito forte naquele período. Nós entendemos que se o governo Anastasia destruísse o Sindicute, destruísse a classe da educação, ele faria um estrago grande no Estado com o restante das categorias. Então, entendendo a importância da educação e até mesmo como uma proteção para todas as outras categorias, a gente se juntou, foi uma greve maravilhosa, lindíssima, 112 dias, e eu fui chamado para uma reunião na CEMIG, com o presidente da CEMIG de Djalma, e esse Frederico, que era o diretor de gestão empresarial, os dois muito nervosos, o Frederico batia muito na mesa, xingou lá uns 10 palavrões, 4 eu não conhecia, até hoje eu não sei o significado dos palavrões que ele xingou, me perguntando se eu era professor, o que eu estava fazendo na greve dos professores, se eu era professor, e que ele não queria, ele usou o termo, né, o Djalma depois usou o termo, eu não quero saber desse povo na campanha salarial de vocês. Então, eles já estavam ali entendendo da unidade da classe trabalhadora e todo o medo que eles tinham, né? Acho que já previam antes de nós, Bia, que a gente iria vencer o Aécio e a turma dele em 2014 aqui em Minas Gerais. Então para eles foi um demérito, para mim foi uma honra ser chamado de professor, né? Quem dera se eu tivesse tido a oportunidade de estudar, fui para a CEMIG muito novo e depois não continuei meus estudos, mas quem dera se eu tivesse a oportunidade de ter a formação que todos vocês têm e ter essa profissão maravilhosa que todos vocês têm. E a bancada do livro é uma experiência maravilhosa, viu? Eu participei já em Uberlândia, participei também, acho que em Ipatinga, estou aqui agora, é muito legal o que vocês estão fazendo, sabe? Essa questão da representatividade é muito importante, né? Tá o exemplo de você e do Rogério, né, que vieram da educação, vocês dois, né? E nos representam tão bem no parlamento. O Rogério teve muito tempo aqui no Estado, agora está lá a nível federal. Você agora, Bia, nessa nova experiência, está fazendo um mandato espetacular. Então, assim, é uma experiência muito boa para todos nós, né? E para nós, no mundo do trabalho, vai ser muito importante termos pessoas da educação, com esse perfil de luta que vocês têm, de organização que vocês têm, de exemplo para todos nós, ocupando espaço aí como vereadores, como prefeitos, seja em qual cidade for, né? Muito nesse debate que a gente tem feito da atuação nossa nos territórios, que é muito importante, né? E nós, principalmente, temos sindicatos aí que são de base estadual ou mesmo base federal. Muitas vezes a gente se perde na questão do território municipal, né? Que é ali onde a gente vive, né? O bairro que a gente mora, a cidade que a gente vive,
é onde estão os problemas, e muitas vezes a gente não tem o apoio de um vereador, não tem o apoio de de quem esteja ali nos representando nessas questões. Eu senti muito essa dificuldade enquanto coordenador do Sindialeto, Bia, quando teve uma mudança da ANEEL, da Agência Nacional que regula o setor elétrico, onde ela passou a questão da iluminação pública para os municípios. E nós entendíamos na época que, tanto para os trabalhadores quanto para as pessoas que moram nos municípios, seria um atraso muito grande, porque a iluminação pública é uma questão técnica e é cara, e muito município pequeno não ia conseguir fazer o serviço, sabe? E nós tivemos muita dificuldade de apoio de vereadores nesse período, sabe? Então a gente viu ali que a representação nossa estava muito pequena e não estava muito qualificada naquele período, então a importância dessas candidaturas é muito grande para o mundo do trabalho, sabe? E as pessoas já entenderam isso. As pessoas já entenderam isso. Então nós vamos trabalhar aqui na CUT fortemente no apoio, né, com os nossos sindicatos em todo o estado, para que a gente consiga eleger o maior número de representantes nas câmaras de vereadores em todos os municípios aí de Minas Gerais. E Sete Lagoas tem essa importância estratégica para todos nós, né? Está muito próximo aqui de BH, é uma cidade muito importante, uma cidade grande, né? Que tem muitos problemas, né, para ser resolvido. E essa atuação dos nossos 3 pré-candidatos aí, tomara que todos sejam eleitos, né? Que a gente consiga fazer uma bancada boa aí em Sete Lagoas e que a gente consiga ampliar o nosso trabalho aí também nesse processo. Então, parabéns à bancada do livro, Bia, parabéns a todos vocês. Fiquei aqui com um papel muito de fechar, mas deixando aqui o nosso apoio. Contem com a CUT, contem com os nossos sindicatos. A gente vai estar junto aí nesse apoio, entendendo que é um jargão já muito antigo, mas que a gente tem que voltar com ele, né? Trabalhador e trabalhadora tem que voltar em trabalhador e trabalhadora. Os empresários, os outros campos fazem isso muito bem, né? O corpo evangélico, eles fazem isso muito bem, né? A bancada lá do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, eles se fecham nesse sentido e elegem um grupo deles ali para poder pegar os seus interesses, que não é o interesse da classe trabalhadora na sua grande maioria. E nós, da classe trabalhadora, temos que voltar a discutir isso, debater isso, para poder ter representantes nossos nesses locais, e aí a questão agora municipal ganha uma importância muito grande. Então, Bia, parabéns aí pela iniciativa, um grande abraço ao Rogério, estou vendo aí, grande companheiro, né, e contem com a gente aí nessa luta, e Sete Lagoas, como eu já disse, para nós da CEMIG tem um carinho muito especial, além da escolinha da CEMIG, nós temos também uma base aí da CEMIG, uma base operacional, tem muitos trabalhadores da empresa aí, e nós vamos fazer a campanha junto com eles, na candidatura, assim que, né, oficializar a candidatura de vocês aí, junto nesse trabalho aí, para eleger trabalhadores e trabalhadoras aí em Sete Lagoas. Um abraço, Bia, obrigado aí pelo convite. Obrigada, Jairo. Nós vamos com uma live com muitas pessoas, não possibilita que a gente faça várias rodadas, né? A gente já está aqui quase chegando a 2 horas de live. Nós vamos fechar nosso lançamento da pré-candidatura, né, das pré-candidaturas da bancada da educação, da bancada do livro, e eu vou fechar com uma dinâmica. Lembrei que dos meus tempos de pastoral da juventude, né? Não tinha uma reunião que não tinha uma dinâmica. A minha dinâmica, ela não é tão rica quanto as dinâmicas da pastoral da juventude, mas nós vamos terminar essa live, cada um dizendo, vai sintetizar para a gente em uma palavra qual é o seu compromisso para 2020. Então, 30 segundos para cada um pensar o seu compromisso de luta e de trajetória para 2020 em uma palavra. Eu estou dizendo isso porque eu participei de uma reunião, sabe, Rogério? Era reunião com pré-candidatos. Aí eu falei assim, quero escutar vocês para ver como que nós podemos ajudar. E aí as pessoas, elas se miravam nas dificuldades. E eu disse a elas, olha, vocês vão ficar com um para casa. Vocês vão escrever as potencialidades. Porque a gente não pode partir do desencanto ou da desesperança. Esse é o projeto deles. Que o desencanto, que a desesperança nos contamine. Nós temos potencialidades, então nós temos que partir delas para construir as pré-candidaturas. Então, para fechar essa live, eu não vou perguntar as potencialidades, porque vocês disseram, foram falas belíssimas aqui nesse debate, mas eu vou perguntar então o compromisso. Em uma palavra, o compromisso da trajetória de vocês para esse ano de 2020, que tem sido desafiador, com tanta política da morte, enquanto a gente apresenta a política em defesa da vida. Então, uma palavra, Claudinei. Você está sem áudio, seu áudio está fechado.
Vida, a vida é que importa. Muito bem. Um abraço para você, Claudinei. Boa pré-campanha. Conte conosco. Igor. O amor, eu acho que enquanto eles pregam ódio, a gente tem que pregar e espalhar amor. Fantástico. Alexandre. Educação, a base de tudo. Muito bem. Eu falei que a regra no meio do jogo, não pode repetir o compromisso, né? Andresa. Proteção e inclusão. Uma palavra foi difícil. Muito bem. Denise. Esperança. Muito bem. Carol. O meu compromisso é com as crianças. Eu quero vagas para as crianças em creches. Muito bem. Jairo. Já foram ditas as palavras, acho que coragem, né? Quem está aí tem muita coragem. Quem é da educação tem muita coragem de enfrentar tudo isso aí. Rogério Correia. Vou estender só um pouquinho mais. Sempre tem alguém que foge da dinâmica proposta. É assim mesmo. Deixar o nosso mandato à disposição de vocês. Esperamos que eleja o Claudinei e eleger nossos vereadores para ter uma grande bancada do livro Sete Lagoas. E deixar um dever de casa para todos que estão nos vendo. Amanhã é preciso derrubar o veto do Bolsonaro. Sim. A sessão ficou para as 15 horas. Então fica esse dever de casa para todos nós. Grande abraço, pessoal. E a minha palavra é gratidão. Gratidão a cada um de vocês, cada um que saiu da sua zona de conforto, que está se colocando à disposição para a coletividade. Acho que essa é a nossa tarefa. Eu dizia ontem, num debate fantástico também com o pessoal do sul de Minas, de Poços de Caldas e Caldas. A nossa tarefa é deixar o mundo melhor do que aquele que nós encontramos. E para isso é preciso, para isso é fundamental termos pessoas como vocês, que tenham essa disponibilidade de militância. Então, gratidão a vocês que estão se disponibilizando, sejam os nossos pré-candidatos a vereador, a vereadora, a prefeito, o nosso presidente da CUT, a nossa coordenadora do Sindiúte, o nosso deputado federal que faz os enfrentamentos em Brasília, e gratidão a todas que nos acompanharam aqui pelas redes sociais, fazendo com que esse processo se multiplique. Eu não tenho dúvidas que essa sementinha aqui dessa noite, ela já está se espalhando pelo estado afora. Então, gratidão, deixo o meu abraço e o compromisso de construirmos e contribuirmos com essas pré-candidaturas populares. Então, sigamos, bom trabalho para vocês nessa pré-campanha e a gente vai se encontrando, mesmo que virtualmente, né, na pré-campanha e depois na campanha. Obrigada ao Reginaldo, que articulou bem, né, esse nosso encontro, a Thaís, que foi toda a nossa operacional aqui para que a live tivesse condições e acontecesse com a dinâmica que aconteceu. Então, continuemos fazendo a luta. E eu fico ali na Assembleia Legislativa, continuando a luta contra a reforma da Previdência também. Rogério, você não estava na hora que o café, que eu falei do café, entreguei o café para os deputados lá hoje na Assembleia Legislativa, o café lá da antiga terra de Ariadnópolis. Hoje é Quilombo, Campo Grande, hoje é assentamento, hoje é o povo que produz. Com café, que é um melhor café, um dos melhores cafés do país, eu termino essa live aqui, ó. Esse é o café direto do agricultor, da agricultora para o povo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro virtual. Tchau. Tchau, pessoal. Sempre na luta.